e logo que vieram para cá, também estive aqui. Mas já tem algum tempo. Tem, bom, de membros aqui daquela época, eu não sei quantos que tem, né? Mas graças a Deus que o trabalho ele permanece firme, abençoado por Deus, e que Deus realmente tem utilizado pastores aqui neste local para poder abençoar este bairro, as pessoas que aqui sempre estão procurando conhecer um pouco mais de Deus, né? Eu digo o seguinte, sempre nas minhas palavras de início eu falo o seguinte, que nós temos que ter visão do reino de Deus. Porque quando, no texto de Crônicas, lá de 2 Crônicas, que o pastor Marcos ele leu para nós aqui, falando justamente que lá no Velho Testamento, antes de vir Jesus, o que acontecia? Os sumos sacerdotes, eles ofereciam o quê? O sacrifício em favor do povo. Hoje nós não precisamos mais disso. Olha que coisa extraordinária. Que bênção para as nossas vidas. E justamente, Jesus ele veio para mudar o rumo, a visão e o foco que cada um de nós precisamos ter referente a Deus. Ele veio primeiramente o quê? Fazer com que nós viéssemos enxergar que existe algo sempre melhor para nós. Precisamos entender que Deus é o Deus que está pronto para te abençoar hoje. O ontem já passou. O amanhã ainda virá. O importante é o dia de hoje. Então, o que você tiver para fazer, faça hoje. Faça depois que você sair dessa porta do templo. Porque algumas vezes nós não temos mais as oportunidades. Algumas vezes nós fazemos planos e que esses planos eles não são concretizados, que nós gostaríamos que fossem concretizados. Lembro, em março do ano passado, meu pai ele faleceu, vai fazer um ano agora, em março, com 82 anos. Eu tive a oportunidade de comprar um imóvel, eu queria que ele pudesse ter tido a oportunidade de, junto comigo, alegrar por essa conquista. Mas ele foi antes de que eu pudesse, junto com ele, falar, pai, conseguir mais um objetivo na minha vida. Mas esse não é a principal coisa, porque quando nós estamos em Cristo, o maior bem que nós temos é o quê? A nossa salvação. Porque é tudo aqui que nós conquistamos. Vai ficar a casa, o carro, o fogão, a geladeira. Porque nós fazemos, como eu estou falando, nós fazemos vários planos. Eu gostaria de ter viajado agora no início de dezembro, do final de dezembro para o início de janeiro. Mas eu não tive a oportunidade de ir viajar. Era o meu plano antes das férias. Mas eu não tive esta oportunidade. Porque algumas vezes os nossos planos não são os planos de Deus. Os planos de Deus são sempre o quê? Melhores para nós. Porque se eu tivesse viajado, eu não teria oportunidade de estar juntamente com vocês aqui nesta noite. A oportunidade de compartilhar a palavra, de conhecer mais um pouco alguns irmãos, pelo jeito aqui todos são da mesma família, e a oportunidade de nós termos o quê? De compartilharmos, de orarmos, de louvarmos a Deus e agradecermos a Deus pelo dia de hoje. Né? A minha palavra, ela está em João. Acho que eu vou mudar de microfone, posso? Esse aqui está falhando um pouquinho. Isso. Acho que minha voz vai ficar até mais bonita, né? Está em João capítulo 11. E justamente nesse texto vai estar falando de uma família, de um momento que esta família ela estava passando,
Porque ela tinha um plano totalmente diferente daquilo que Jesus ele tinha para esta família. Algumas vezes nós temos esses planos que nós não conseguimos concretizar. Né? E aí, queremos que os planos de Deus se encaixem, muitas vezes nós queremos que os planos de Deus se encaixem nos nossos planos. Mas não é desta forma que nós precisamos e devemos enxergar, que os planos de Deus se encaixem nos meus planos. Os meus planos devem se encaixar nos planos de Deus. Eu preciso compreender isto. Eu preciso saber e entender que Deus ele precisa estar o quê? No controle da minha vida, em tudo que eu faço, em tudo que eu vou fazer ou que eu vou realizar. Interessante que em Gálatas capítulo 4, falando justamente a respeito da vinda de Jesus aqui, Gálatas, quando Paulo ele escreve esta carta à igreja ali nessa região onde ele passou evangelizando, sendo missionário, aí ele teve a oportunidade de escrever a esses irmãos, e ele disse o seguinte, lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, vindo, porém, a plenitude do tempo, isto é, no momento exato. Ele continua dizendo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Isto é, Jesus, ele veio aqui no momento certo para construir uma ponte entre nós e o nosso Deus. Tudo tem o quê? O seu tempo. Tudo tem o seu momento. E nós, muitas vezes, nós não queremos enxergar isso. Nós queremos que as coisas, elas venham a acontecer no nosso tempo, no nosso momento e agora. Mas não é assim, desta forma que nós precisamos e devemos enxergar. Então, em João capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 3, primeiramente, João, quando ele escreve, relata esse momento, ele diz o seguinte, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava, o quê? Enfermo. Nesse momento ele estava o quê? Doente. E as duas irmãs estavam o quê? Preocupadas com o seu irmão. E Jesus, ele, certa vez, dizer o seguinte, não andeis ansiosos, mas a ansiedade, ela faz parte da nossa natureza humana. É difícil de nós controlarmos a ansiedade. É difícil. É muitas vezes quase impossível. Devemos, quando estivermos ansiosos, dizer o seguinte, Deus, cuida do meu coração. Não deixe que a ansiedade atrapalhe aquilo que está por vir. Porque a ansiedade, ela atrapalha. Ela causa realmente transtorno para a nossa vida. Em vez das coisas acontecerem no momento certo, nós realmente nos atrapalhamos e queremos que aconteça naquele momento. E aí, aqui Marta, João falando que Lázaro estava enfermo. Era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, Jesus lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus. Então Jesus ele estava em outra cidade. Então, pela preocupação que elas estavam tendo com Lázaro, pela doença que ele estava naquele momento, uma doença grave, não se sabe qual doença, e aí elas mandaram o quê? Avisar Jesus em outra cidade. Vamos mandar alguém falar para Jesus, olha, o seu amigo Lázaro, ele está muito doente. Vem aqui. Por favor, por que elas estavam nesta ansiedade? Por que elas queriam que Jesus ele estivesse ali para poder estar com Lázaro? Qual era o objetivo delas? Que Lázaro fosse curado por Jesus.
Essa era a intenção e o plano de Marta e Maria naquele momento. Mas será que aconteceu isso? Será que Jesus recebeu o recado de Marta e Maria? E ele veio correndo a partir do momento que ele ficou sabendo da notícia de que Lázaro estava doente? Não. Eu vou de imediato. Recebi esse recado dessas pessoas que Marta e Maria estão avisando que o meu amigo ele está doente. Não é assim que muitas vezes acontece? Hein? Meu filho está distante, ele mandou me avisar que ele está muito mal. Então, de imediato, eu vou lá. É assim que nós, como pais, nós sempre fazemos, né? E com os amigos também. De estarmos atentos à necessidade das pessoas que estão ao nosso redor. Mas aí no versículo 3, então, fala: mandaram, pois, irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Mas não adiantou muito essa ansiedade de Marta e Maria. Esse plano que elas estavam tendo. Aí no versículo 17, 11 e 17, diz o seguinte: chegando Jesus, versículo 4, ao receber a notícia, disse Jesus. Isso para nós sabermos que Deus, Ele sabe de todas as suas e das minhas necessidades. Ele conhece as suas necessidades. Hoje, agora, se você estiver doente, fale com Ele. Se você estiver desempregado, fale com Ele. Se você tiver alguma necessidade, uma outra necessidade que você está tendo, fale com Ele. Ele vai te ouvir. Ele vai saber te atender. Ele vai estar trabalhando em prol das suas necessidades. E ele realmente ficou sabendo dessa notícia. Ao receber a notícia de Jesus, esta enfermidade não é para, e sim para a glória de Deus. Olha o objetivo de Jesus em relação à notícia que ele recebeu de Lázaro. Então, esta enfermidade não é para você morrer, Lázaro. Você não vai morrer. Isto é, quem conhece o texto, sabe muito bem o que aconteceu com Lázaro. Ele morreu. Mas o que viria a acontecer era para que aquelas pessoas, naquele momento, soubessem que Deus, Ele pode todas as coisas nas nossas vidas. Deus, Ele quer fazer, Ele quer mudar. Quando Ele veio, como eu falei, Ele veio para mudar a nossa visão, o nosso foco. Ele veio para nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Quando nós falamos de salvação, a salvação é para que eu e você nos tornemos pessoas melhores a cada dia. De resgatar uma pessoa do bem que existe dentro de você. Deus, Ele quer mudar o nosso comportamento, Ele veio para mudar o nosso comportamento. Paulo, eu acho que no livro de Romanos, no capítulo 11, ou logo nos primeiros capítulos do livro de Romanos, Paulo diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, ou século, com este momento. Quando Paulo ele escreve ali para a igreja de Roma, ele está falando justamente isso. Olha, você não deve se conformar com a maneira como você está vivendo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu preciso entender que eu preciso depender de Deus. De ser uma pessoa que eu não preciso carregar mágoas, rancores, ressentimentos. E que como atitude de Deus, nós precisamos ter de quê? De amor e perdão. Mas como que isto é difícil?
de ser trabalhado na nossa personalidade humana. Mas quando nós passamos pelo novo nascimento, como voltando lá ao capítulo 3 e 16, quando Nicodemos foi ter um encontro com Jesus, uma pessoa que era conhecedora do Velho Testamento, isso, da lei, ele conhecia, porque ele era mestre, ele era sabedor das coisas de Deus, mas ele precisava ter o quê? Um encontro com Deus para que ele pudesse enxergar o que ele precisava ter na vida dele. Assim somos nós. Quando nós passamos a entender quem é Deus e que eu preciso realmente enxergar na minha vida, eu vou ter pensamentos, comportamentos, atitudes e uma visão diferente no meu dia a dia. Como eu falei, eu preciso no meu dia a dia perdoar as pessoas, eu preciso, porque senão eu não vou conseguir o quê? O perdão de Deus, porque algumas vezes nós queremos sempre direcionar tudo em relação a Deus, mas esquecemos que Deus, Ele está entre nós, através da pessoa do Espírito Santo. Lembro certa vez, acho que está no livro de Mateus, Jesus ele falou o seguinte: olha, estive com fome, não me deste de comer. Estive com sede, não me deste de beber. Estive preso, não me visitaste. Aí indagaram Jesus: quando te vimos assim, desta forma? Quando que eu te vi, Jesus, preso, com fome, nu? Aí a resposta dele foi o seguinte: quando vocês deixaram de fazer a essas pessoas que estão aqui comigo neste momento. Quando você deixa de fazer a irmã, ao irmão, a irmã, ao irmão, você está deixando de abençoar a vida dele, você está deixando de cuidar de Deus. Você está deixando de cuidar do bem mais precioso que somos nós. E como que isso é difícil, irmãos? Como que isso é difícil de nós quebrarmos? Por isso que Jesus, ele, nesse momento, ali, em relação a Marta e Maria, ele queria realmente, justamente quebrar isso. Olha, eu quero mostrar que eu sou não apenas de Lázaro. Lázaro é meu amigo, mas eu quero ser amigo de todas as pessoas. Que eles venham enxergar que o meu Pai, Ele pode todas as coisas. Ele não é só o meu Deus, Ele é Deus de todas as pessoas. E por isso que Ele quer o quê? Resgatar todos. Ele quer formar uma igreja forte, uma igreja sadia, uma igreja que seja vibrante, uma igreja que venha não ser apenas pessoas que venham aqui para poder louvar a Deus. Não. O bem maior são cada um de vocês que estão aqui. Tudo passa. De vez em quando eu estou em casa, eu digo assim: nossa, como os dias realmente eles passam. É como se fosse um calendário. O dia de hoje é como se fosse um calendário. Aí vai vir, provavelmente amanhã, 16 de janeiro, vai ser mais um dia, porque ontem, o dia 14 de janeiro, já passou. O tempo passa. Os minutos, as horas, os segundos. Aí o meu foco está sendo em quê? O meu plano está sendo em quê? Quais são os seus planos? Quais são os seus objetivos? Porque aqui Jesus ele tinha algo melhor para as pessoas. Então, nesse versículo 17, chegando Jesus lá em Betânia, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Que angústia de Marta e Maria
mas eu mandei avisar a Jesus. Como que ele permitiu? Eu não gosto muito dessa palavra. Permissão. Porque determinadas coisas na nossa vida acontecem pelo fato de nós procurarmos com as nossas mãos. Não é pelo fato, Deus permitiu. Não, Ele não quer que nenhum mal chegue à sua vida, à sua casa. E aqui já vi, olha que angústia dessa família. Eu mandei avisar Jesus. Por que que ela mandou avisar Jesus? Se olharmos em João, capítulo 4, do 46 ao 50, por que que ela mandou avisar Jesus, Marta e Maria? João, capítulo 4, 46 ao 50. Olha o que Jesus ele fez em Caná da Galileia. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. O que Jesus ele fez? Vai, disse-lhe Jesus: teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Aquele oficial do rei, ele creu em Jesus. Então Jesus, ele o quê? Curou, pela fé do oficial do rei, o filho dele. Olha que coisa interessante. No capítulo 5, versículo 1 ao versículo 3, diz o seguinte: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Agora já estava em outra cidade. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Aí eu vou no versículo 5, versículo 6. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, aguardando que fosse curado. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Uma pergunta óbvia, né? Capítulo 6, versículo 1 a 6. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próximo. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo grande multidão vindo ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para poder fazer. Isto é, Marta e Maria já tinham conhecimento de todos esses fatos que Jesus já tinha o quê? Feito. A multiplicação, a cura desse paralítico e a cura do filho do oficial do rei. E muitas outras coisas. Ela queria que, de maneira alguma, seu irmão morresse. E o que acontece com você hoje? Comigo? Será que todos os meus planos que eu tenho para este mês, ou mês de fevereiro, ou para este ano, ou para o primeiro semestre, está
conforme aquilo que Deus Ele quer para a minha vida? Será que o seu plano está sendo encaixado no plano de Deus? Será que aquilo que você quer realmente vai ser bom para você? Será que aquilo que você deseja, que eu desejo para este ano, vai ser bom não só para mim, mas para as pessoas que estão ao meu redor? Porque o que acontece algumas vezes? Nós temos uma característica muito ruim. Praticamente todos nós somos pessoas egoístas. Algumas vezes nós não queremos compartilhar nada com ninguém. Queremos apenas compartilhar, para não dizer que somos egoístas totalmente, algumas vezes nós queremos compartilhar com a nossa família, exclusivamente lá. Com os meus irmãos, com os meus pais, com os meus primos, mas pastor disse, eu não quero compartilhar. Porque existem pessoas invejosas, não é isso? Vai ter olho gordo, vai fazer mal para mim. Mas quando nós estamos em Cristo, nada disso nos atinge. Porque eu preciso expressar o que Deus Ele está proporcionando para mim, hoje, amanhã e depois para as pessoas. Então, tudo que eu venho obter, ou que eu quero para a minha vida, eu não quero apenas para mim. Eu preciso ser bênção para a vida das pessoas. O que disse Jesus lá em Mateus? Olha, vós deveria ser o quê? Sal? Olha, eu vim aqui para o estado, para a Grande Vitória, com 4 anos de idade. A minha família era de Minas, Resplendor, cidade de Resplendor. Vieram para cá. E aí, o que acontece? Cresci, virei um mineiro capixaba, um capixaba mineiro. Mas o que aconteceu lá quando eu nasci, em 1966, vamos assim dizer, eu nasci lá em 1966, o que acontecia? O mineiro gosta muito de carne na lata, não é isso? A carne na lata, ela foi, essa ideia extraordinária no interior, ela foi feita para que a carne não, com a banha do... Precisa de geladeira? Lá não precisava. Se conservava os alimentos. Né? E o sal, ele justamente ele serve para quê? Conservar, temperar, né? Dar sabor e provoca o quê? Se você comer um pouquinho mais, vai provocar sede. Então, quando Jesus ele veio falar sobre isso, para aquelas pessoas que estavam ouvindo naquele momento, ele estava dizendo o seguinte, olha, você precisa conservar as pessoas no meu amor. Você precisa provocar sede nas pessoas para que elas possam saber que existe um Deus. Você precisa provocar isso nas pessoas. Eu preciso provocar isso nas pessoas. Outra coisa, que eu deveria ser o quê? Luz do... Olha, se nós apagarmos aqui, isso vai ficar no escuro. Eu não vou conseguir enxergar nada lá. Mas a luz, ela vai fazer com que eu venha enxergar tudo que eu preciso fazer e realizar. As pessoas precisam enxergar em vocês e em mim, não apenas um crente, mas elas precisam enxergar em você um cristão. Eu não sou crente. Eu não sou crente. Eu não quero ser crente. Eu quero ser um cristão. O cristão ele já vacila um pouco, mas o crente ele vacila muito mais, porque ele não está procurando colocar em prática aquilo que Jesus realmente ele quis proporcionar para nós. Versículo 21, do capítulo 11 de João. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu? Ela ainda questionou Jesus, olha, Marta,
falando, Jesus logo chegou, ele levou um puxão de orelha de Marta. Se você estivesse aqui, você não falou que ele era o seu amigo, mas se você estivesse aqui, diante de todas as coisas que você já vem realizando, e eu creio que você realiza, meu irmão, ele não teria morrido. Imagina só, muitas das vezes, que a esposa fala para o marido, né? Olha, se você estivesse aqui naquele momento, nada disso isso não acontecer. Porque o homem, ele recebe muito puxão de orelha da mulher, né? Então, se você estivesse aqui, se você estivesse me ouvindo, você não teria tomado esta decisão. Mas se você me ouvisse, as coisas deveriam tomar outro rumo, não é verdade? É verdade. Mas é isso. Mas nós precisamos compreender que Deus, Ele tem o seu propósito, o seu objetivo de algo muito maior. Por isso que precisamos colocar a nossa vida diante de Deus. Esse puxão de orelha, Jesus não estava nem aí para Marta nesse momento, né? Aí no versículo 32, diz o seguinte, agora Maria, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo, Senhor, até Maria e Marta, agora é Maria, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus tinha outros planos. Versículo 38. Jesus, agitando-se novamente em si, isto é, Jesus ele se comoveu diante de toda aquela situação. Não apenas da família, mas de todos os amigos, de todas aquelas pessoas que estavam naquele momento ali. Encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então, naquele tempo, as sepulturas eram feitas desta forma. Eram grutas, onde se colocava a pedra e se colocava os corpos ali, naquele local. E já havia o quê? 4. Provavelmente tinha embalsamado um pouco Lázaro, né? E aí, no versículo 39, então ordenou Jesus, tirai. Para algo acontecer na nossa vida, nós precisamos tirar. Mas que pedra que você precisa tirar da sua vida? Qual é a pedra? O ano passado, o pastor Marcos está aqui, não sei se ele ficou sabendo, foi no estado de Goiás. Um pastor, ele estava passando muitas dificuldades, problemas, e aí ele entrou em depressão. E é uma doença muito difícil de se tratar, onde as pessoas, os familiares, eles precisam estar atentos aos sinais que as pessoas elas dão. E uma das grandes dificuldades que tem hoje são chamadas doenças psicossomáticas, isto é, as doenças psicológicas que atingem a nossa alma, a nossa mente. E esse pastor ele não conseguiu sair desta situação tão grave, dessa doença. E muitas vezes, quando as pessoas elas estão em depressão, se não houver tratamento, o caminho que elas acham para a solução é o quê? A morte, suicídio. Então, por isso que nós precisamos olhar muito bem para dentro de nós. A palavra que eu falei anteriormente a respeito de muitas vezes nós guardarmos mágoas é uma situação muito triste, porque ainda nós estamos num processo de crescimento, de transformação, onde o velho homem e o novo homem, eles se guerreiam, lutam entre si, porque Paulo, ele fala justamente a respeito disso. Ele diz o seguinte, olha lá para os irmãos na igreja de Roma, o bem que eu quero fazer,
esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse muitas vezes eu pratico. Então existe esta guerra dentro de mim, dentro de você. Não existe, por isso que não existe ninguém perfeito. Não existe o marido perfeito, a esposa perfeita, o filho perfeito, a filha perfeita, o pastor perfeito, o irmão de igreja perfeito, as pessoas ao nosso redor perfeitas. Não existem pessoas perfeitas. Por isso que nós precisamos de Deus na nossa vida, agindo através do Espírito Santo de Deus, através da sua palavra em nós, trazendo essa cura no nosso coração, trazendo essa cura na nossa alma, tirando todas essas mágoas e ressentimentos que muitas das vezes nós carregamos por palavras malditas de alguém que está sempre próximo de nós. Hoje, como no tempo de Jesus, quando queriam pegar Jesus, os fariseus e os saduceus, quando os fariseus quiseram pegar Jesus, falando assim, ó Senhor, Jesus, nós encontramos esta mulher adúltera e trouxemos aqui até você, o que nós vamos fazer com ela? Porque quando era pego em adultério, a lei dizia que essa pessoa deveria ser morta apedrejada. Mas eles não tiveram como pegar Jesus. E Jesus disse o seguinte, olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, algumas vezes nós somos pessoas tão, como eu posso dizer, sem amor, sensibilidade com as outras pessoas, que julgamos e queremos, somos advogados, juiz e promotor das pessoas. E Jesus, ele não quer que isso aconteça com a gente, porque senão ele não tinha dito lá em João 3,16, que é um texto bem conhecido de todos nós, porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira, olha só, Deus amou você e a mim de tal forma que deu o melhor dele, Jesus, seu Filho, para que todo aquele que nele crê não venha o quê? Morrer sem salvação, mas tem o quê? Voltar novamente, ter a eternidade dentro de você. Então Jesus, ele veio construir essa ponte e tratar da nossa vida no nosso dia a dia, mas para que isso ocorra, existe uma palavra muito importante, uma atitude, não uma palavra, mas uma atitude muito importante, arrependimento. Como que isso é difícil na nossa pessoa, no nosso caráter, na nossa vida, de nos arrepender, mas se eu fiz aquilo, eu não me arrependo. Eu não tenho amor, eu não perdoo porque eu não sou Deus. Mas quando nós reconhecemos o nosso erro, isso se diz o quê? Arrepender. Mas como que isso é complicado e difícil no nosso dia a dia, de eu ter maltratado o pastor Marcos e ido para casa dizendo o seguinte, nossa, aquela atitude que eu tomei com o pastor Marcos, eu não deveria ter tomado, eu preciso ir até ele e conversar com ele e pedir o quê? Perdão para ele. Se porventura ele não me perdoar, aí já é uma questão dele, mas eu tenho que tomar essa atitude, mas essa atitude ela é muito difícil, queridos. E é por isso que eu preciso da ação de Deus na minha vida. E é isso que Jesus, ele quis realmente proporcionar para a família de Marta e Maria e Lázaro. Olha, eu sou além de vocês, eu trato, eu curo, eu ressuscito, eu faço o que eu quero, para o bem de todos vocês. Não é assim que o pai e a mãe, na maioria das vezes, querem para o filho? Jesus, ele falou o seguinte, olha, se vós que sois maus, olha só a palavra de Jesus, sabe, se o filho pedir um pão, vai dar uma serpente? Não, de maneira alguma você... Mas tem alguns hoje em dia não, sempre foi isso, mas hoje a gente conhece um pouco mais, de alguns pais que negligenciam os filhos. Mas a maior parte dos pais, eles querem o quê? O bem dos seus filhos. Como que Deus, ele não quer o bem para nós, como Jesus
Imagina só, como se Jesus não quisesse o bem de Lázaro. Mas ele já tinha dito, é para a glória de Deus que vai acontecer determinada... isso que vai acontecer com a vida de Lázaro. Aí ele diz o seguinte, 39, então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Como cristãos, nós precisamos colocar em prática no nosso dia a dia a palavra de Deus. Fé, ela é muito importante na nossa vida. Sem fé é impossível. Por que agradar a Deus? Porque se eu acredito nele, eu sei que ele está o quê? Cuidando de mim, cuidando da minha família, cuidando do meu estado, cuidando do meu país, cuidando da minha igreja, cuidando de todas as pessoas. Eu preciso colocar em prática aquilo que eu creio desta palavra que é ensinada, pregada. Não é simplesmente vocês estão me ouvindo hoje, eu e vocês sairmos daquela porta, irmos embora e continuarmos a mesma pessoa. Não. Eu preciso sempre melhorar como filho, como esposa, como marido, como amigo, como irmãos de igreja. Não é apenas dizer o seguinte, Deus cuida, mas Deus cuida através de vocês. Eu sempre falo isso porque é de experiência própria, porque muitas vezes nós, como pastores, nós vivemos uma vida solitária. Passamos por momentos difíceis, onde nem colegas te telefonam. Isso não deve acontecer. Se somos igrejas, família, chamamos de irmãos, eu preciso, o mínimo, saber como que você se encontra. Se a senhora está bem. Está comendo, está bebendo, está pagando as contas, está doente, não está precisando de nada. Como que está? Como que está você? Está desempregado? Está com dificuldade de pagar as contas? Se você, nesse momento, se você está bem, muito bom. Mas tem alguém do seu lado que está precisando de você, que você não sabe, mas ele está do seu lado. Senta com você todos os domingos aqui do seu lado. Mas quando eu saio dali, eu não sei mais dele durante a semana. Não ligo. Tudo bem, você não tem telefone, mas tem outros meios. Quando a igreja ela surgiu, lá em Atos dos Apóstolos, diz o seguinte: todos se reuniam de casa em casa. Olha que coisa muito boa. Tem gente que gosta de receber, tem outros que não gostam, mas olha que coisa boa. Uma das melhores coisas hoje na igreja, que a igreja, algumas igrejas elas trabalham, são
de grupos, outros chamam células, não importa o nome que se dê, mas são esses grupos familiares. Como que isso é importante, como que isso faz parte faz parte e faz bem para o grupo da igreja. E Deus, Ele quer isso. Deus, Ele quer realmente mudar a nossa forma de enxergar, de ver a vida de uma forma totalmente diferente. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, olha só a oração de Jesus, hein? Orou. Pai, graças te dou porque me ouviste. E tudo quanto pedires em meu nome, isso eu farei, segundo a sua vontade. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai ele ir. Que cena, hein? Que coisa extraordinária. O que é que você precisa hoje, agora, na sua vida? Você crê? Imagine só Marta e Maria. Esse realmente é meu amigo. É o nosso amigo. Ele cuida de nós. E Deus, Ele quer cuidar de você. Qual é o seu plano? Deus, Ele quer que você encaixe o seu plano no plano dEle. O plano dEle é melhor do que o meu. Não duvide disso. Se você crer, pode ter certeza que Ele tem sempre o melhor para você. E para mim, para a igreja neste local. Não importa o que se passou. Deus, Ele tem sempre o melhor. Deus, Ele tem sempre o melhor. Só para lermos o último texto, diz o seguinte, para nós não esquecermos disso. Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra. A vontade tem que ser de quem então? É sua? Minha? É dele. Que se faça a vontade dele em todos os meus planos. Porque ele tem o melhor para mim e para cada um de vocês. Que Deus continue abençoando esta igreja, abençoando o pastor Jorge. E a esperança, ela é a última que morre? Não é esse. Não é isso. A esperança, aqui é a Igreja Batista Esperança. Eu estou fazendo essa pergunta porque a última vez que eu vim aqui, já tem alguns anos, eu fiz justamente essa pergunta para os irmãos que estavam aqui. A esperança é a última? Não é verdade. Ela nunca morre, porque a nossa esperança ela está sempre viva, que está em Jesus Cristo. Ele está sempre cuidando de mim, de você, desta igreja e aonde nós estivermos. Vamos orar? Se você tem o seu plano diante de Deus, se você tem o seu e você quer colocar esse plano em Deus, então coloque agora. Eu tenho
Como que eu queria que acontecesse hoje? Como que eu queria? Dá até vontade, assim, de algumas vezes a gente... Eu sou muito sensível, né? Se eu falar muito algumas coisas, eu acabo até chorando. Mas eu preciso colocar diante de Deus, eu preciso descansar, deixar Deus cuidar. Mas algumas vezes eu atropelo. E Deus não quer que você atropele as coisas. Entende? O meu querer não é o querer dele. O que é que você precisa hoje? Qual é o seu plano? Senhor, que eu seja curado. Então, que haja cura física, da alma. Salvação, eu não preciso orar para Deus salvar. Ele já fez. Ele já fez. Pai, obrigado pela oportunidade de estar junto com esse grupo de irmãos aqui nesta noite. Continue a cuidar do meu coração, da minha vida, da minha alma. Cura todas as minhas ansiedades, as minhas dores. E se porventura, ó Pai, tem algum irmão ou irmã que esteja com o coração aflito, com angústia, com dor na alma, cure neste momento, ó Pai. Se porventura tem algum irmão ou irmã que esteja doente fisicamente, o Senhor é aquele que levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e em nome de Jesus, assim, Deus, segundo a Tua vontade, que haja cura também, Deus. Continua abençoando a Igreja Batista Esperança neste local, a sua liderança. Faça a Tua igreja crescer em graça, sabedoria, na Tua palavra, Deus, e que a ação do Espírito Santo de Deus continue neste local, na vida de cada um dos nossos irmãos e no nosso dia a dia. Obrigado por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que bom, que Deus abençoe o pastor Edmilson.